situação muito preocupante. Os princípios da inviolabilidade das embaixadas, somadas ao princípio da imunidade diplomática, são uma garantia das relações internacionais. Então, o projeto, de configurar uma governança global um pouco mais equilibrada, um pouco mais equitativa, passa pelo respeito às regras. Então, nós que estamos aqui no Brasil, assistindo muitas vezes pelos meios de comunicação ou por colegas que estão lá, entendemos que passa a ser preocupante, porque isso é uma fratura, Solon. Gaio também, logicamente vai pensar nesse tema, é uma ruptura de confiança dos países latino-americanos. E isso abre um precedente terrível. E eu queria aqui fechar essa minha primeira fala muito curta, Solon, lembrando que temos um cidadão meio complicado aqui na vizinhança, que se chama Milei, que esse tipo de governo, e aí, Gaio, sabe o que eu lembrei agora também? Bukele. Então, você tem uma série de situações que vêm se acumulando de desrespeito às regras básicas, que pode sim ensejar aí uma preocupação ainda maior com a nossa boa relação que a gente tinha na América Latina, em especial na América do Sul. Então, de maneira geral, houve sim uma situação muito diferente. Deixa eu só lembrar, só alguns colegas falaram sobre isso, de invasões de embaixada que aconteceram em deteriorações políticas, como no Iraque, na guerra, ou como, por exemplo, na Revolução Iraniana, onde os estudantes invadiram a embaixada e até o governo iraniano fazia lá o seu teatrinho de que queria libertar os reféns. Essa é diferente. São raríssimas as vezes que isso foi visto na história diplomática, Solo. O que se trata é de um princípio das relações internacionais chamado inviolabilidade, porque esse princípio da inviolabilidade, ele acaba gerando essa ideia de realmente ninguém pode entrar sem algo muito grave que lá esteja acontecendo. E esse Sim, algo muito grave nunca é em relação a pedidos de asilo. O que acontece, na verdade, é que quando as pessoas deixam essas embaixadas buscando fugir, aqui colocar no sentido mais amplo, não dando cores de culpa uhum, ou erro a tudo isso, quando a pessoa tenta sair da embaixada para atingir o país de origem dela, muitas vezes é uma operação secreta, porque isso realmente acontece, de eles estarem saindo e poderem ser presos. Isso pode acontecer. E com a truculência que Gaio lembrou agora, que nós estamos observando, a gente não tem mais garantia nenhuma. Isso pegando no plano do real hoje, não é? Efetivamente, existe também o princípio que a gente estava comentando no começo, que é um princípio muito sério, que é essa imunidade diplomática. Porque os países precisam manter as suas embaixadas ativas e deixar com que seus trabalhadores, muitas vezes locais, o importante é lembrar disso, Solon, muitas vezes os trabalhadores são locais, continuem desempenhando suas atividades sem ter contato, não do, digamos, da vida, né? Mas sem estar contaminado por coisas que estejam acontecendo no país naquele momento. Isso é muito importante. Então, o princípio é inviolabilidade. E a partir do momento que ele sai, dependendo da truculência do governo, ele pode sim ser preso. Aconteceu infelizmente na história do Brasil, não tão antiga assim, né, mais recente, de um diplomata brasileiro, infelizmente, muito, eu diria, mal educado, não obedecendo ordens de seus superiores, tirou um político da Bolívia dentro do seu carro e trouxe para o Brasil sem autorização de Itamaraty, criando um imbróglio terrível entre La Paz e Brasília. Um imbróglio terrível entre os dois governos. Então, esse tipo de situação ele tem que ser muito bem dosada. E, bom, estamos aí com o Gaio, né? Nós vamos usar a inteligência dele até o fim. Não é à toa que foi o Equador que tirou entregou, deixa eu usar essa palavra, Assange
para a prisão. Então, tem alguma coisa aí, Gaio, que me chama a atenção, que é o Equador, que entregou Assange para a prisão, também não está nem aí com a inviolabilidade. Por isso, Solon, eu acredito que a crise vai no sentido que Gaio nos lembrou agora há pouco. O que nós estamos vendo é o anticorreísmo levado às últimas consequências. Gaio, eu costumo dizer nas aulas, revolução cidadã, né? A transformação que tentaram fazer no Equador, um país muito pobre, Solon, um país muito pobre, uma dificuldade enorme de distribuição de riqueza, um país que viveu situações dramáticas nas últimas décadas, por assim dizer, precisava ser, pelo menos, buscar uma alternativa de mudança. E Rafael Correa representou isso. Eu vou falar com o coração, não vou falar com a razão agora. A traição de Lenin Moreno a tudo aquilo que foi construído abriu espaço para forças já deviam estar lá. Gaio deve conhecer mais do que eu, mas abriu espaço para forças políticas do pântano que acabaram emergindo e que acabam levando o filho do Noboa, né, Gaio? Filho do Álvaro Noboa, Isso. Daniel Noboa à presidência. E eu lembrei de uma coisa, sabe, Gaio? Que essa moçada que está se elegendo aí lembra muito aqueles Chicago's Boys, porque muitos deles passaram por universidades americanas, think tanks estadunidenses, e isso me gera uma apreensão ainda maior, porque eu acho que a pergunta que o Solon muito bem coloca é que nós estamos assistindo mais uma vez um lawfare. O lawfare apareceu agora no Equador com outras roupagens. Me parece também, Solon, que existe aí a influência do narcotráfico, lógico, né? Infelizmente a gente sabe disso, mas principalmente a luta política no Equador se faz com esse anticorreísmo. É, adivinha quem está envolvido nas acusações? A Odebrecht. Né? É triste lembrar disso. E lá também caiu, né, Gaio, uma parte da. O Supremo derrubou as acusações, depois voltaram com elas. A delação Isso. premiada. Isso gera só instabilidade política. Quem estuda a fundo isso, como a gente vê nosso colega, sabe muito bem o prejuízo que isso pode dar para o país. Então, o Equador é a bola da vez, digamos, porque, infelizmente, o que o governo de Daniel Noboa, que eu comungo da opinião de Gaio, era um governo deveria ser um governo mais central, tranquilo. Na hora que assume, cria operações de guerra, situações. E eu, como um aficionado pelo futebol, lembro que, inclusive, jogos de futebol nessas crises só foram adiados por falta de segurança. Então, realmente, a deterioração é muito grande. É lawfare, Solon. Eu acho que é um lawfare. Não digo que não existem culpas ou culpados, não estamos aqui para julgar. Mas o jeito que foi feito é muito, muito sintomático e sintonizado entre diversos agentes políticos, inclusive Washington. Os mexicanos têm profunda ligação com os consumidores estadunidenses. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. É partir daí para a gente poder entender o contexto. A desestruturação da Colômbia nas 2 décadas anteriores, com a guerra, com problemas com os cartéis, que levaram à situação de violência extrema, que agora começa a dar resultado, uma pacificação, uma tentativa, obrigaram esses cartéis a se localizarem em rotas alternativas. A Colômbia, Gaio, eu sou professor de geopolítica, então a gente costuma usar um pouco do território para dizer isso. A Colômbia sempre foi muito interessante porque é o país que tem saída para os 2 oceanos. Tem saída para o lado do Atlântico e tem saída para o lado do Pacífico. Então eles conseguiam abastecer o lado do consumidor da costa oeste e costa leste, inclusive com mini submarinos, né, Solon? Que faziam transporte com pequenos aviões e mini submarinos. Ok. O Equador e a desestruturação que veio acontecendo nele abriu espaço para que esses narcotráficos, ou melhor, esses grupos de narcotraficantes, os cartéis, também se encastelassem dentro do seu território. E muitas vezes
O que me chamou a atenção, Gaio, quando eu comecei a estudar o tema, é que a gente conseguia ver gerentes mexicanos andando nas ruas da Colômbia e do Equador. Não se trata somente do você me entrega tantos quilos, Solon, você me entrega. É uma questão operacional. Os mexicanos estão lá operacionalmente, trazendo sua força vamos dizer assim, violenta, né? É a única palavra que me vem à mente agora, e obrigando muitas vezes a situações tristes, como essa que Gaio descreve, essa mudança de comportamento, e de forma tão brilhante que, Gaio, eu estou refletindo até agora sobre o final da sua fala. Esses acordos entre Estados Unidos e Equador, Com essa, relação. essa situação, olha, Vietnã. ela é impressionante, realmente ela abre muito a cabeça da gente para entender por que dessa mudança. Então, Solon, eu vejo um, um, um problema, que eu queria encerrar essa minha fala agora. Eu tenho medo, Gaio, da penetração desses bandos nas forças de segurança dos países latino-americanos. Eu estou aqui usando meias palavras porque a gente sabe do que está acontecendo, as milícias estão chegando em diversos lugares. E quem são as milícias, né, Solon? Se não o, o PM que está em folga, ganhando 2 vezes, enfim, uma situação que muitas vezes deteriora rapidamente a sociedade.